eu tenho duas planilhas diferentes. Uma com entradas e outra com saídas. Mas com a ajuda do Power Query, eu peguei saída mais entrada e criei uma planilha nova chamada entradas e saídas, que basicamente é a junção de entradas e saídas, mas dentro de uma só tabela. E eu fiz isso porque agora, com a tabela dinâmica, eu consigo saber tudo que entrou, tudo que saiu e o saldo em cada um dos meses. Então vamos ver como usar o Power Query para juntar duas tabelas diferentes e depois usar a tabela dinâmica para resumir essas informações. E além disso, pessoal, olha o problema que eu tenho aqui. Numa tabela, eu tenho escrito valor do gasto, mas lá na tabela de entradas está apenas escrito valor, ou seja, são colunas que têm a mesma informação, mas está com o nome diferente. Então isso é um problema. Mas eu não posso trocar o nome aqui. Então lá no Power Query que eu vou fazer essa alteração. Além disso, como entrada é algo que entra dinheiro na conta, é um valor positivo. Então tá certo, positivo. Mas o problema acontece aqui nas saídas, que o valor também está positivo, mas deveria ser negativo. Então, também lá no Power Query, a gente vai automatizar esse ajuste. O primeiro passo é transformar a nossa planilha de fato numa tabela. Então aqui onde eu tenho entradas, eu tenho data, categoria, valor, descrição. Mas isso não é uma tabela, são apenas informações colocadas nas células. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, selecionar e arrastar até o final. Pronto. E então lá em cima eu vou no Inserir, Tabela. E é muito importante, pessoal, deixar marcado que sim, minha tabela tem cabeçalhos. Até porque é verdade. Data, categoria, etc. Ok? Pronto. Agora já tem uma tabela no Excel. E também, se você quiser, o que eu acho que fica bem mais fácil depois, clica na sua tabela, vem aqui em cima em Design da tabela e lá na esquerda você coloca o nome para sua tabela. Nesse meu caso, essa tabela vai ser chamada de Entradas. Enter. Agora eu vou lá na minha segunda planilha, que está aqui embaixo, ó. E do mesmo modo, eu também preciso transformar isso aqui numa tabela. Mas por quê? Porque vai me ajudar muito na hora que eu for usar o Power Query. Primeiro, facilita muito na identificação pelo nome. E outra, sempre que alguém adicionar novas linhas na sua planilha, novas linhas, novas informações, fica muito mais fácil de tudo isso ser atualizado automaticamente. Então deixa eu selecionar tudo aqui também, clico e arrasto. E então eu venho no Inserir, Tabela. Sim, minha tabela tem cabeçalhos e clico no OK. Agora eu também tenho uma tabela para a minha planilha número 2. E não esqueça, tá, pessoal? Clica lá no Design e coloca aqui um nome para sua tabela, para depois ficar mais fácil de você lembrar. Essa minha tabela vai ser chamada de saídas. Cuidado, porque se você colocar um nome que tem espaço, você coloca um espaço na palavra, pode ser que o Excel não permita. Exemplo, tabela de saídas. Enter. Não, o Excel não deixa você colocar espaço. Então a sugestão é, se você quiser de algum modo colocar espaço, separar palavras, você pode escrever tabela, tracinho, ó, underline, de, underline, saídas. Enter. Pronto. Agora eu consegui renomear as duas tabelas que eu tenho. Uma chama entradas e a outra tabela de saídas. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora, pessoal, ainda aqui dentro da tabela, tá bom? Clica na tabela só para selecionar. Você vai vir aqui nos dados e então de tabela intervalo. O que isso vai fazer? Isso aqui vai fazer com que o Power Query pegue essa tabela que você selecionou e importe ela para dentro do próprio Power Query. Muito legal. Então aqui, ó, a tabela que a gente tinha selecionado já está aparecendo dentro do Power Query. Agora que fizemos isso, eu vou fechar o Power Query e abrir a segunda tabela. Tanto faz a ordem, tá, pessoal? Não importa. É só você fazer esse passo a passo. Clica na tabela e coloca para dentro do Power Query. A ordem que você fizer, não importa. Eu vou fechar, calma, clica na setinha para baixo primeiro, fechar e carregar para. Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou selecionar a última opção, apenas criar conexão e OK. Beleza. Isso daqui, pessoal, que eu fiz, me permite fechar o Power Query sem mexer em nada aqui no Excel. Não mudou nada, aparentemente. O Excel não criou nada novo aqui embaixo, não abriu tabela nova, não fez nada. A única coisa foi que ele abriu esse menu lateral. Eu posso fechar ele e pronto. Como se nada tivesse acontecido. Agora eu venho na minha primeira planilha e então clico em qualquer lugar aqui dentro da minha tabela para selecionar. E lá em cima em dados, eu vou em de tabela intervalo. Bom, dessa forma também a gente consegue pegar a segunda tabela e colocar dentro do Power Query. Agora quando você olha aqui na esquerda, a gente já tem as duas tabelas. A primeira chamada tabela de saídas e a segunda chamada tabela de entradas. Ótimo! Então a gente conseguiu importar as duas tabelas aqui para dentro do Excel. Mas o que eu preciso fazer? Preciso combinar essas duas tabelas em uma só. Como que eu faço isso? Primeira coisa muito importante. Nas entradas, veja que o nome da categoria está como categoria. Porém, quando eu venho nas saídas, o nome de categoria
está como nome da categoria. Ou seja, é a mesma coluna, só que o nome está diferente. Então eu preciso pensar e usar o mesmo nome. Qual nome que eu vou usar? Tem que estar igualzinho, tá bom, pessoal? Então nesse caso, ó, entradas, eu tenho data. Aqui nas saídas eu tenho data da saída. Então vamos mudar o nome. Clica 2 vezes no cabeçalho, 1, 2, e deixa, por exemplo, apenas data. Tudo igualzinho, Enter. Agora, data é igual a data. Perfeito, beleza. Agora vamos lá, categoria. Vamos na saída e também colocar como 1, 2, categoria, Enter, igualzinho. Vamos lá ver outra coisa, entradas. Eu tenho valor. Então aqui na tabela de saída, o valor também precisa ser valor. Aqui no caso está valor do gasto. Então eu vou trocar para 1, 2, apenas valor, Enter. Pronto. Agora que eu fiz esses ajustes e uma coluna está igual a outra coluna, eu posso já agrupar essas duas informações. Para isso, pessoal, eu vou vir aqui ó, em acrescentar consultas, clica na setinha para baixo, tá bom? E então acrescentar consultas como novas. Por quê? Mas por que eu tenho que usar essa última opção e não a opção de cima? Porque a última opção me permite, ao invés de só juntar uma coisa com a outra, criar uma nova tabela aqui do lado. E é justamente isso que eu quero. Então é por isso que eu uso acrescentar consultas como novas, porque vai criar uma nova tabela para mim. Clico nessa opção, o Power Query vai abrir uma janelinha nova, e se você quiser, eu acho mais fácil. Tá vendo que tem a opção 2 tabelas e a opção 3 tabelas? O que muda? A visualização, ó. Eu prefiro trabalhar com essa visualização aqui, ó, de 3 tabelas. Tá vendo que aqui na direita, a tabela que já está sendo usada é o tabela de saídas. Então, eu vou pegar a entrada, clico na esquerda, adicionar, e agora eu estou usando tanto 1, tabela de saídas, 2, tabela de entradas. Bom, então já tem certinho o que eu preciso. Uma embaixo da outra. Clico no OK e pronto. O que o Power Query vai fazer? Ele vai criar para mim uma terceira tabela, que nada mais é do que a conexão da primeira e da segunda. Então juntou as duas coisas já. E se você quiser, botão direito em cima dessa tabela nova, renomear, e aqui você pode colocar o nome como saídas e entradas. Enter. Vamos dar só uma olhada, pessoal, como é que ficou as saídas e entradas. Tem um valor, ótimo. Tem o nome, data, categoria, método de pagamento, observação e descrição. Mas espera aí, nem tudo precisa ser utilizado. Exemplo, observação não vou usar, então posso clicar, botão direito e remover. Descrição também não vou usar, então eu clico, botão direito e remover. Método de pagamento. Acho que eu posso deixar. Categoria, nome não vou usar não, então eu clico, botão direito e remover. E olha que interessante, o que acabou acontecendo? O Power Query, quando a gente fez essa junção, ele realmente colocou uma tabela embaixo da outra. Ó. Então ficou uma tabela grandona que tem uma informação embaixo da outra. Perfeito. Só que você lembra um outro ajuste que eu comentei que eu precisava fazer? Aqui nas saídas, pessoal, eu precisava que o valor ficasse negativo. Por quê? Porque é uma saída, está saindo dinheiro da conta. Então fica mais fácil depois, né? Tudo que entra é positivo, tudo que sai é negativo. Mas e aí, como é que eu faço então para esse valor aqui, das saídas, ficar negativo? E além disso, será que quando eu alterar esse valor da saída, aqui nessa tabela que a gente juntou tudo, já vai ser atualizado também? Sim, já vai. É bem legal o Power Query por causa disso. Então deixa eu voltar na saída, clico em todo o valor, e a única coisa que eu queria fazer é, ao invés de usar número positivo, usar um número negativo. Então, pessoal, é bem fácil de fazer essa conversão. Daria até para eu criar uma coluna nova e fazer o valor vezes menos 1. Multiplicar por menos 1, só para trocar o sinal do número. Mas nesse caso, nem precisa disso. Eu posso usar a própria coluna em si. Então eu clico na coluna e clico em transformar. Se eu quisesse adicionar uma coluna nova, exemplo, colocar uma nova coluna aqui no final, aí sim eu poderia usar o adicionar coluna, porque ele iria colocar uma coluna nova. Mas não precisa disso. Então eu vou ficar com o próprio transformar, porque eu quero transformar essa coluna do valor em padrão multiplicar tudo por menos 1. Vou multiplicar tudo por menos 1. Quando eu clicar no OK, olha o que vai acontecer com os números. Todos já ficam com um sinalzinho de negativo no começo. Agora, pessoal, quando eu volto nas saídas e entradas, olha que legal, já atualizou também. Tem aqui alguns números negativos, só que se eu for lá para o final, eu já vou conseguir ver também alguns números positivos, referentes à entrada. Pronto. Agora sim, eu posso clicar na página inicial, fechar e carregar para. Eu vou optar, pessoal, pela opção apenas criar conexão e clicar no OK. Mas por quê? Lembrando, porque quando a gente escolhe essa opção, o Excel aparentemente não muda nada. Ele não cria
tabelas novas aqui embaixo. Ele apenas abre esse menu lateral. E o que esse menu lateral faz? Ele consegue te mostrar tudo que você fez lá dentro do Power Query. Tabela de saídas, tabelas de entradas e a junção das duas. O que eu vou fazer? Eu queria pegar essa tabela de saídas e entradas, que foi a tabela que eu mesmo criei, ou seja, a junção das duas outras, e mostrar ela aqui no Excel, para que eu possa trabalhar com ela. Então eu vou clicar com o botão direito, saídas e entradas, e então carregar para. Nessa janela nova, pessoal, eu vou simplesmente clicar em tabela e vou selecionar na nova planilha. Por que não planilha existente? Porque planilha existente iria colocar a tabela aqui mesmo, ó, nessa janela que eu estou. Mas eu não quero, porque senão vai misturar com as entradas. Então eu vou criar uma nova planilha, porque dessa forma o próprio Excel ele cria aqui no rodapé uma planilha nova. Então, ok. E agora, como eu falei, no rodapé a gente tem uma nova planilha chamada saídas e entradas, onde temos a junção das duas coisas. Tudo que saiu e tudo que entrou. Está um embaixo do outro certinho. Agora, a partir dessa tabela nova, eu consigo inserir uma tabela dinâmica. Clico no OK. E o Excel já fez para mim uma tabela dinâmica. Aqui na esquerda temos a tabela dinâmica, que está pegando as informações da tabela consolidada. E aqui na direita temos as informações da tabela dinâmica. Valor, data, categoria e método de pagamento. E aqui embaixo os campos, né, pessoal? Filtros, linhas, colunas e valores. Digamos que eu queira ver a data. Pego a data, seguro e coloco ela dentro das linhas. Agora eu vou conseguir ver, ó, mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Só que além disso eu gostaria de ver o saldo, por exemplo. Então eu vou pegar aqui o valor, pego, seguro e coloco dentro dos valores. Aí o Excel vai me mostrar, ó, o saldo em cada uma das datas, quanto entrou e o quanto saiu. Mas digamos o seguinte, que além do saldo eu gostaria de poder especificar, ver o total que entrou, receita, total que saiu, despesa e o saldo. Ou seja, o que entra, o que sai e o saldo. Queria adicionar mais duas colunas para eu ver tudo que entrou e tudo que saiu. Mas como é que eu faço isso? Porque não tem, né? Como é que eu vou dizer para o Excel e adicionar uma coluna do que entrou e uma coluna do que saiu? Não tem como, né? Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou voltar aqui nas saídas e entradas. E nós até sabemos que quando é valor negativo, é uma saída. E quando é valor positivo, que está aqui no final, ó, é uma entrada. Mas o Excel não sabe disso, por quê? Porque nessa tabela que a gente consolidou, não tem nada falando sobre isso. Mas e se eu adicionasse uma coluna aqui na direita, falando entrada, saída, entrada, saída? Eu acho que ia ficar bom, porque assim a gente ia conseguir saber o que é uma entrada e o que é uma saída. Mas como que fazemos isso, hein? Podemos clicar aqui em cima nos dados e voltar lá no Power Query. Mas agora eu vou clicar no Obter Dados e então iniciar editor do Power Query. O Excel vai abrir para mim de novo a janela do Power Query. E como eu falei, eu queria colocar uma coluna aqui no final, dizendo o que é entrada e o que é saída. Por quê? Porque lá na tabela dinâmica a gente vai conseguir fazer esse resumo do que entrou, do que saiu e o saldo. Então deixa eu voltar aqui nas saídas. E agora sim eu vou adicionar uma coluna nova, tá, pessoal? Pode ser aqui no final. Só que como é que eu adiciono uma coluna nova falando que tudo isso aqui é saída? Porque você concorda, né? Tudo que a gente tem dentro da tabela de saídas é uma saída. Então, saída, 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 saída. Eu vou clicar aqui, ó. Adicionar coluna. Agora sim, né? Adicionar coluna. Coluna personalizada. E aí eu vou dar um nome para essa minha coluna. O nome pode ser, pessoal, tipo. Tipo, ou é entrada ou é saída. E nesse caso é uma saída. Então aqui dentro da fórmula eu abro aspas e escrevo saída. Quando eu abro aspas, o próprio Excel ele já abre e fecha aspas automaticamente. E a palavra fica ali no meio. É justamente isso que eu preciso. E vou clicar no OK. Olha que interessante, agora a gente tem uma tabela nova chamada saída. E essa tabela se aplica a toda a tabela de saídas. Perfeito, é isso mesmo que eu preciso. Agora eu venho aqui nas entradas e faço a mesma coisa. Eu vou adicionar uma coluna personalizada, chamada tipo também. Por quê? Tem que ter o mesmo nome. Para o Excel saber que a coluna tipo na saída é a mesma coisa da coluna tipo da entrada. Tipo, tipo. Beleza? Para bater essas informações. E a fórmula, como que ela vai ser? Abre aspas, em entrada. Ok? E pronto. Agora, quando eu vier aqui nas saídas e entradas, que é a tabela consolidada, olha só o que a gente tem lá no final. Ah, já tem a coluna tipo, que mostra ou é saída, ou, vamos ver, aqui ó, entrada. Ou é saída, ou é entrada. Perfeito, pessoal. Então já está funcionando certinho. Agora, quando eu clicar na página inicial e simplesmente fechar e carregar,
que o Excel vai fazer? Ele vai atualizar a tabela que a gente tem. Acabou de atualizar, né? Foi bem rapidinho. E agora eu já consigo ver, ó, tipo, ou é uma saída, ou é uma entrada lá no final. E aí, pessoal, voltando na nossa tabela dinâmica, eu já consigo acrescentar essa coluna de entrada, saída e também ter agora o saldo. Mas quando a gente vem na tabela dinâmica, ó, não aparece ainda aquela coluna chamada tipo, que foi o que eu adicionei. Mas por quê, hein? Porque a gente não atualizou a tabela dinâmica. Então é só clicar aqui em cima, ó, dados, atualizar tudo, atualizar tudo. Pronto. Agora todo o Excel foi atualizado. Mesmo que você tivesse um monte de tabela dinâmica, você faz isso uma vez só. Agora já temos aqui, pessoal, o tipo. Ó. Dá para pegar o tipo, segurar e colocar ele dentro das colunas. Sabe por quê? Porque quando você voltar agora na tabela dinâmica, olha só que perfeito que ficou. Você já consegue ver mês a mês, tudo que entrou, tudo que saiu e o saldo. Legal, né? Pronto, é isso aí. Então a gente conseguiu agrupar duas tabelas diferentes, dizer qual que é a entrada, qual que é a saída com o Power Query e aqui na tabela dinâmica organizar mês a mês, tudo que entrou, tudo que saiu e ainda fazer o saldo final. E sim, sempre que a sua tabela for atualizada, vou te dar um exemplo aqui, ó. Tenho aqui várias saídas, né? Se eu for lá no final e adicionar uma saída nova, aqui, pessoal, eu vou colocar uma data de... Vamos colocar uma data? Vamos pensar aqui na tabela dinâmica. Olha o tanto que teve de saída aqui, ó. 1040, certo? Em janeiro, 1040 em janeiro. Então agora eu vou acrescentar mais uma saída. Pode ser de 999 e 99. Enter. Eu vou colocar no dia 1/1 de 2027. Beleza, acho que vou deixar só assim, tá, pessoal? R$ 999 saiu. Quando eu voltar na minha tabela dinâmica... Ih, peraí, não atualizou. Por que não? Porque a tabela dinâmica, pessoal, você tem que atualizar ela. Mesmo que você tenha um monte, tá bom? Você atualiza uma vez só. É só a gente clicar em dados, atualizar tudo. Cliquei e pronto. Olha que legal, ali embaixo já mudou. Antes estava 1040, agora está 2040. Ficou mais negativo ainda, certo? Porque eu coloquei mais uma saída. Então, dessa forma, pessoal, a gente viu que funciona e funciona muito bem. Agrupar base de dados com o Power Query, fazer umas organizações lá dentro mesmo do Power Query, e aqui na tabela dinâmica resumir essas informações. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E lembrando, todo dia tem vídeo novo. Então, eu te vejo amanhã. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.